Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta sexta-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com Cristina Borsari, que é coordenadora de psicologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, sobre o Dia das Mães em isolamento. E na bancada do Plantão da Saúde, receberemos o médico Marco Aurélio Safadi, que é presidente do Departamento de Infectologia Pediátrica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Com ele, vamos abordar o impacto da doença no sistema de saúde brasileiro, entre outros temas, claro. E ainda nesta edição, o governo de São Paulo prorroga a quarentena no estado até o dia 31 de maio. Prefeitura dá detalhes de como será o novo rodízio de veículos, mais rígido a partir de segunda-feira. E ainda as histórias sobre o primeiro Dia das Mães em meio à pandemia do novo coronavírus. Tudo isso logo após as dicas. Muito bem, vamos juntos ao nosso telão da saúde nesta sexta-feira ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país, no estado de São Paulo e na capital. Celso. Muito bem, Michele. O Ministério da Saúde tem divulgado diariamente os dados atualizados somente por volta das 7 da noite. Até esse horário, ontem, o Brasil registrava 9.146 óbitos e 135.106 casos. Hoje, no estado de São Paulo, já são 3.416 óbitos e 41.830 registros da doença. Foram 210 mortes e 1.902 confirmações em 24 horas. Na capital já são 26.273 casos e 2.106 óbitos. Em 24 horas, houve um aumento de 1.230 registros e 100 mortes. E na coletiva de hoje, no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória, do PSDB, prorrogou a quarentena em todo o estado de São Paulo até o dia 31 de maio. Dória fundamentou a decisão, dando o exemplo de outros países que tiveram um sistema de saúde colapsado após relaxar o isolamento. Segundo o governador, nós estamos atravessando o pior momento da pandemia. Fecha aspas. Quem tem os detalhes disso tudo é o Marcelo Bazejo. Antes, as medidas de restrições eram válidas até dia 10 e havia a previsão de reabertura gradual do comércio a partir de segunda-feira. Como governador de São Paulo, eu gostaria de dar hoje uma notícia diferente daquela que vou dar agora. Mas o cenário é desolador. Teremos que prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio. A experiência de outros países, e nós temos utilizado essas experiências aqui, mostra claramente o colapso do sistema de saúde. Quando isto acontece, paralisa tudo. Paralisa a indústria, o comércio, os transportes, serviços, a educação, tudo. O colapso da saúde aumenta o medo, a insegurança e também o número de mortes. Desde o dia 24 de março, o estado de São Paulo está em quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo o governo, 40 mil vidas foram salvas neste período graças às medidas de isolamento social. Davi Wipe, que coordenava o centro de contingência do coronavírus, foi afastado após ter um mal-estar nesta semana e foi orientado a tirar licença. Com isso, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, assumiu o posto. Mesmo com todo o esforço do governo de São Paulo, os números de casos e óbitos continuam crescendo em todo o estado. Por isso, foi unânime a decisão do Centro de Contingência do Coronavírus em prolongar a quarentena. Segundo os especialistas, as medidas poderão ser afrouxadas caso haja uma diminuição no número de casos nos últimos 14 dias e a taxa de ocupação de leitos de UTI seja inferior a 60%. A ideia aqui é elaborar fases de flexibilização. Essas fases determinarão ou serão determinadas e priorizadas de acordo com os setores que estamos trabalhando e que estamos definindo como setores críticos. Esses setores críticos, eles serão priorizados do ponto de vista tanto do impacto que eles sofreram com a crise da pandemia, né, a crise de saúde, como do ponto de vista de emprego e informalidade. Um dos aliados do governo no combate ao novo coronavírus são os respiradores. Dória comprou 3 mil aparelhos da China, porém, o país limitou apenas 150 unidades do produto para exportação, bloqueando o transporte para o Brasil. Por isso, o Estado já admite que o prazo para a entrega desses equipamentos levará mais tempo.
já foi restabelecida um novo cronograma para a entrega desses respiradores, não na velocidade que nós desejávamos, mas uma parte considerável até 30 de maio e a segunda etapa no mês de junho. O governo também anunciou a criação do Conselho Municipalista, integrado por 16 prefeitos de cidades-sedes de regiões administrativas e secretários estaduais, para que sejam compartilhadas experiências de diferentes partes do estado de São Paulo e facilitar a comunicação entre os governantes. Ontem, a taxa de isolamento em todo o estado de São Paulo foi mais uma vez de apenas 47%. Nos últimos dias, não houve registros de taxas superiores a 50%, com exceção dos fins de semana. Nesta quarta, o governador decretou luto oficial no estado depois que o número de mortes ultrapassou a marca de 3.000. E o Partido dos Trabalhadores, inclusive, entrou na justiça para que fosse decretado lockdown em São Paulo por causa da desobediência da população em relação à quarentena. Não há nenhuma relação de política com saúde, com todo respeito ao partido que pretende solicitar isso, seja qual for. Não é uma questão partidária nem política, é uma questão de saúde, de ciência. E São Paulo, felizmente, tem dado um exemplo de boas práticas e de obediência à ciência e à saúde. Aqui, nós respeitamos a orientação da ciência e respeitamos o direito à vida das pessoas. Eu volto a repetir, neste momento, nós não temos o protocolo do lockdown para ser praticado. O nosso compromisso é salvar vidas. E se necessário para salvar vidas, tivermos que fortalecer medidas ou endurecê-las, como você colocou, assim o faremos. O governador João Dória também aproveitou para reforçar a necessidade de o Estado receber auxílio emergencial do Ministério da Saúde. Na semana passada, diversas requisições foram feitas. No entanto, a pasta não vem atendendo os pedidos, inclusive de verba, vindos de São Paulo. E vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que tem informações sobre as internações nos hospitais de campanha em São Paulo. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso, falamos do hospital de campanha aqui do complexo do AMB. São 1.800 leitos, 864 na última informação que estão sendo utilizados. E hoje tivemos aí reclamação de profissionais da área de saúde que trabalham aqui no complexo do AMB, que não quiseram se identificar, alegando de falta de insumos, equipamentos e de estrutura no atendimento aqui no AMB. Reclamam da falta de oxímetro, aquele aparelho que serve para medir a oxigenação no sangue, aparelhos para medir a glicose, né? O nível de sangue dos pacientes, falta também de equipamentos, como cobertores, travesseiros e principalmente agora que chegamos ao frio, até para que os próprios profissionais da saúde possam descansar aqui no momento em que lhes é permitido, e isso também não está sendo fornecido, segundo as denúncias que foram feitas no dia de hoje. E para piorar ainda, também há denúncia de falta de medicamentos e o problema maior é na realização de exames. Os pacientes que carecem de exames, os exames são feitos aqui, mas eles são aferidos em outras unidades. E daí demora para voltar o retorno, a resposta, o resultado do exame para o AMB, e o médico fica aqui de mãos atadas sem saber qual é o quadro real do paciente para que ele possa ajustar os equipamentos. A Prefeitura de São Paulo, que gere o hospital do AMB, acabou dizendo que os problemas que existem estão sendo adaptados, mas desconhece esse tipo de denúncia que foi feita por profissionais que, claro, não quiseram se aparecer. Enfim, são situações que acabam complicando e chamando a atenção aqui no hospital de campanha do AMB. Vamos então atualizar os dados, até porque, Michele, uma outra informação. Aqui no AMB já temos 12 óbitos desde a abertura deles, são 13 nos hospitais de campanha. Foram 12 óbitos numa média de 1 a cada 2 dias. Então, realmente, é muito preocupante a situação aqui no AMB. 864 leitos ocupados, 500 leitos aqui no AMB. Em enfermaria, são 538 pacientes. Estabilização, aqueles que são similares à UTI, 17, alta 55, transferência 5. Não tivemos nenhum óbito no último boletim informativo. No hospital de campanha do Pacaembu, 200 leitos, 148 ocupados. Em enfermaria, são 144 pacientes. Estabilização, ontem informamos que tínhamos 10, todos os leitos de estabilização do Pacaembu ocupados, carga máxima.
mas houve, de acordo com o último boletim, uma redução de mais de 50%. São apenas 4 leitos de estabilização ocupados nesse momento no Pacaembu. Altas foram 24 e transferência 4. No complexo do Ibirapuera, 268 leitos, são 102 pacientes internados neste momento. E hoje, Michele, foi publicado no Diário Oficial decreto municipal que amplia o rodízio aqui na capital, que passa a vigorar a partir da próxima segunda-feira. Acompanhe na reportagem. A partir de segunda-feira, dia 11, carros com placas de final par só poderão rodar em dias pares da semana e veículos com final ímpar nos dias ímpares. Diferente do rodízio anterior, agora toda a cidade foi incluída durante todo o dia. Não mais apenas a região do centro expandido como antes. A multa para quem descumprir as regras é de R$ 130, mais 4 pontos na carteira. Os profissionais de serviços essenciais, entre eles os da saúde, terão 10 dias para fazer o cadastro dos veículos na prefeitura. As solicitações devem ser enviadas para isenção.covid19@prefeitura.sp.gov.br. No caso de veículos particulares de policiais ou profissionais de imprensa, cabe ao estabelecimento empregador identificá-los junto à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. Os profissionais que já contavam com a isenção no rodízio anterior seguem dispensados da obrigatoriedade, como táxis, guinchos, ambulâncias, viaturas policiais, das Forças Armadas, Defesa Civil e motocicletas. Carros e aplicativos terão de respeitar a regra e só circular nos dias permitidos de acordo com a placa. O endurecimento do rodízio, segundo o prefeito Bruno Covas, tem o objetivo de reduzir pela metade a circulação de veículos na cidade e evitar que o lockdown seja decretado. O objetivo do rodízio é fazer com que as pessoas fiquem em casa, evitem de circular. Não há razão para ficar circulando pela cidade. Cada deslocamento leva o vírus de um lugar para o outro. Mal entrou em vigor, o decreto já gerou polêmica. O Ministério Público de São Paulo exigiu explicações da Prefeitura. Quer que a administração municipal explique em até 48 horas os impactos previstos na circulação de serviços essenciais e como foi calculado o reforço na frota de ônibus para evitar aglomerações do transporte público. E ainda, por quanto tempo o novo rodízio vai vigorar. Ontem o prefeito disse apenas que as novas restrições valem até o fim da pandemia. Para evitar a sobrecarga do sistema, a prefeitura informou que vai colocar mais 1.000 ônibus em circulação. Foi muito errado isso aí, porque os ônibus estão vindo lotados. Hoje eu peguei o ônibus 5 da manhã, estava muito cheio. Imagina quando começar o rodízio. Quem é obrigado a ir aos seus trabalhos e usa o transporte público vai ficar à mercê dessa nova lei, sim. Preocupa um pouco. Preocupa um pouco, sim. Fica a expectativa de como teremos o transporte público a partir de segunda-feira por causa desse rodízio. Bom, com mais gente em casa por causa do isolamento social e os restaurantes só entregando por delivery, o gasto das famílias com compras de supermercados subiu em abril. Segundo o levantamento do IBGE, a alimentação passou de uma alta de 1,40% em março para 2,24% no mês passado, quando a quarentena passou a vigorar. Os grupos alimentação e bebidas representaram o maior impacto sobre a inflação oficial do último mês, com uma contribuição de 0,35%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo economistas, a alta dos preços se deve à maior corrida às prateleiras e ainda a questões climáticas da lavoura em alguns produtos. Entre os que sofreram maior elevação estão a cebola, que subiu 34,83%, o feijão carioca, que teve alta de 17,29%, e o leite longa-vida, que subiu 9,59%. Por outro lado, as carnes estão em média 2% mais baratas pelo quarto mês consecutivo.
A Advocacia Geral da União pediu hoje para que o Supremo Tribunal Federal defina quem vai ficar responsável pelo vídeo da reunião interministerial do dia 22 de abril, após o material ser entregue pelo governo e antes de ser analisado pela Polícia Federal. Vamos agora ao vivo com o repórter Luciano Penteado, trazendo mais informações para nós sobre o tema. Boa noite, Michele, Celso, boa noite a todos. Pois é, agora no final do dia, o ministro Celso de Mello, do Supremo, ele deu um prazo de 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República, PGR, se manifeste sobre o pedido da AGU, a Advocacia Geral da União. Quais foram esses pedidos da AGU? Foram 3 exigências, né? O primeiro, para que o próprio ministro Celso de Mello reconsidere a decisão de exigir a apresentação do vídeo desta reunião. Também pede à AGU para que só o trecho que diz respeito ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, seja apresentado. E a AGU também pede, por fim, para que esse trecho do ex-ministro Sérgio Moro, quem vai ter acesso a esse trecho, né? Quem vai acessar esse material antes da própria Polícia Federal, que é quem vai fazer a perícia nestas imagens. O fato é que foi nesta terça-feira que o Celso de Mello solicitou, né, a apreensão do material que diz respeito a essa reunião, e aí teve uma polêmica, porque inicialmente o governo federal disse que nem todas as reuniões do governo eram gravadas, depois foi voltando atrás, dizendo que talvez teria, e a AGU, depois dessa manifestação de que só o trecho do Sérgio Moro possa ser apresentado, aí é que a polêmica ganhou mais contornos, né? O fato é que foi durante esta reunião do dia 22 de abril que, segundo o Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro dá sinais de uma suposta interferência na Polícia Federal. Durante essa reunião, segundo o Moro, o Bolsonaro já tinha dado ali alguns alertas que queria trocar primeiramente a superintendência da PF no Rio de Janeiro. Depois ele disse que, se não fosse possível trocar essa superintendência, que ele trocaria o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, que acabou acontecendo posteriormente. E ainda durante essa reunião, o Bolsonaro supostamente também teria dado sinais de que poderia trocar o próprio Moro, né, do comando aí da pasta do Ministério da Justiça. Fica, portanto, a expectativa com este prazo aí de 24 horas, que deve terminar aí amanhã, sábado, por volta aí deste horário, para saber aí qual vai ser os próximos passos, né, desses desdobramentos aí, se a PGR vai se manifestar ou se o ministro Celso de Mello vai ser obrigado aí a tomar outras medidas para que seja apresentado este vídeo. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luciano. Obrigado, Luciano. E a Advocacia Geral da União recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para tentar derrubar 2 decisões judiciais que obrigam o presidente Bolsonaro a entregar os resultados dos seus exames da Covid-19. Na quarta-feira, o desembargador André Navarrete, do TRF3, decidiu manter a obrigação da apresentação dos documentos. O magistrado determinou que deverão ser entregues os exames em si e não relatórios médicos, como foi feito inicialmente pela AGU. Bolsonaro tem afirmado que testou negativo. No entanto, ele se recusa a mostrar os exames. E o Dia das Mães é no próximo domingo, mas esse ano a data será comemorada por muita gente de um modo um pouco diferente, à distância, sem abraço, sem beijo. A pandemia mudou o jeito que nos relacionamos com o mundo e com os outros, mas não pode mudar o que sentimos, claro. Ainda que não seja marcado pela presença física, não há distanciamento que separe o amor entre mães e filhos. Veja com Jonas Campos. Lembra da dieta e da paciência e que medo é uma coisa, outra coisa é prudência. O resto é com Deus, os orixás, a ciência. E com o amor, esse instinto de sobrevivência. Trecho final do poema do Vitor Zenzé, compositor, poeta e músico que hoje é da banda Brasa. Inspiração na mãe e nas novas relações durante o isolamento. E naquele momento eu estava cheio de saudade da minha mãe, precisando colocar aquilo para fora, e foi a forma que eu encontrei de resolver aquilo comigo mesmo, e espero que outras pessoas, ao lê-lo, também possam, de certa forma, se acalentar um pouco, né? Apaziguar um pouco os corações nesse momento. O Dia das Mães é ressignificado por causa da pandemia. A dona Marina se emociona só de falar na data.
Eu até me emociono, porque eu me recordo de cada uma das minhas filhas, né, no dia que elas nasceram, o que eu estava fazendo naquele dia, como foi. Então, é uma data para mim muito especial. Mãe de quantas? 6 mulheres. 6 mulheres? Não tem homem nessa família, não? Não tem homem nessa família. Das 6 filhas, só a Stephanie estará com ela no domingo, representando as irmãs. E a dona Marina ainda tem uma mãe de 80 anos, que também estará fisicamente distante. Vai ser difícil passar o Dia das Mães longe dela, né? Porque Dia das Mães nós reunimos, né, na casa da minha mãe, para abraçá-la. Mas não vai ser diferente. Nós vamos fazer a live também com ela e no final vai dar tudo certo. As famílias se reinventam e tentam lidar com a dor do distanciamento. É o caso da Amit, publicitária que está trabalhando e por isso deixou o filho de 2 anos e meio com o pai durante a quarentena. É difícil, a gente explica para ele que não pode sair de casa. Domingo vai ser difícil, acho que eu vou chorar um pouco. Vou sentir falta. O Arthur, que é do Rio de Janeiro, mas mora em São José dos Campos, é outro que estará longe da mãe. Mas ele já tomou providências importantes para a data. Algumas semanas antes que eu me liguei que eu não ia conseguir estar no Rio no Dia das Mães, eu já pensei, então tem que comprar o presente com muita antecedência para ver se chega lá. O presente já chegou lá no Rio? Tá monitorando? Eu tô monitorando e ainda não chegou. Tô preocupado. E o que dizer da saudade sentida pelo Alberto, que na rotina regular trabalha com a mãe diariamente em um estabelecimento comercial fechado por causa da pandemia? 30 dias que a gente já não se vê. Ela foi para Valinhos, né? Ela tem alguns problemas de saúde, diabetes, pressão alta, então ficou lá com a minha irmã com uma medida preventiva, né? Evitando contato social por aqui. Apesar do vazio em tempos de isolamento, a tecnologia surge como a única alternativa para muitas famílias e proporciona, mesmo que através de uma tela, um contato, uma interação fundamental nesse momento. É o Dia das Mães diferente, sem abraço, sem beijo e sem toque, certamente ficará marcado na história. Dizer que a presença física ela é importante, mas ela pode ser transposta. Acho que a energia do coração, sem demagogia, ela é mais forte que isso mesmo. Ela é capaz de dobrar o espaço-tempo e conectar as pessoas. O Alberto já tem uma estrutura montada aqui para falar com a mãe dele no Dia das Mães, essa televisão bonita, né, para falar com a dona Lucilene. Bora ligar para ela fazer um ensaio pro Dia das Mães? Vamos lá. Tudo bom? Tudo ótimo. Bem, Aqui a gente tava falando aqui como que vai ser o primeiro Dia das Mães longe de você. Sem ter o cafezinho, o almoço de domingo. É verdade, a mãe vai sentir falta, hein? Nesse longo de 27 anos vai ser o primeiro ano que a gente não vai passar junto. Te amo muito, viu, mãe? Vou ficar com saudade. Eu fico também. até emocionado. Muita Depois vou saudade. cantar no dia que sair de casa pra você no Dia das Mães, pra você chorar igual ela sempre chora. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. E o mais legal é ver que longe ou perto, com ou sem presente, com ou sem pandemia, amor é o que não falta. Mãe, não dá pra eu estar aí agora, porque acho que não é a coisa mais segura aí pra rolar, mas, cara, te amo. Obrigadão por tudo. Você é uma mãe incrível. A senhora sabe o quanto a senhora é importante na minha vida. Então a senhora é muito minha amiga, mãe. A senhora sabe que eu confio na senhora em tudo. Eu até me emociono. Então eu te amo, mãe. Um beijo, um abraço pra ele. Eu sei que ele queria estar perto de mim. E é isso, eu amo muito ele, muito, muito. Tudo na minha vida. Digo à minha mãe que a amo muito e que todas as mães do mundo possam se sentir amadas nesse Dia das Mães de 2020, que tá sendo bem diferente, mas tá sendo importante também, até pra gente, quando isso tudo passar, no ano que vem, a gente valorizar muito a presença física e tá integralmente juntos.
E vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com Cristina Borsari, que é psicóloga e atualmente é coordenadora de psicologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Com ela, que tem familiaridade com temas relacionados à saúde da mulher, nós vamos falar do Dia das Mães em Quarentena. Doutora, muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao Plantão da Saúde. Como nós vimos aí na reportagem do Jonas, como que a gente vai lidar com as frustrações dessa data, né, de passar um Dia das Mães à distância, sem poder abraçar, sem poder beijar? Boa noite a todos, é um prazer poder participar do programa. Como bem foi dito na reportagem, né, eu acho que nós temos que nos reinventar nesse momento. De alguma forma, as mães sentirão a ausência física dos filhos. Contudo, nós temos hoje a tecnologia, a internet, as chamadas a nosso favor, né? De alguma maneira, o ser humano, ele já se reinventa a partir dessa pandemia. Nós seremos diferentes quando voltarmos a ter contato social. As coisas vão ser diferentes de alguma maneira. Então, o mais importante hoje é a gente pensar no domingo não como um momento de solidão, né, um momento de isolamento, mas um momento de se reconectar com esse amor, com essa proteção que nós sentimos, né, no amor de mãe, no amor materno. Você pode tomar um café da manhã online com a sua mãe, você pode trocar receitas com ela e fazer o prato, a receita, depois postar a foto, guardar essa foto para um momento em que estarão juntas. Você pode plantar, né, uma florzinha e ir regando até terminar essa quarentena e depois entregar para sua mãe, selecionar fotos, né, de toda a vida, desde o nascimento, preparar um vídeo para apresentar para ela. Então, existem formas da gente se reconectar com esse amor, né, e vivenciar. Eu acho que isso vai muito de encontro à nossa espiritualidade, àquilo que a gente acredita, ao nosso propósito de vida, né? Que de alguma forma a gente está se transformando. Temos que ser resilientes nesse momento e ver desse momento adverso, desse momento de insegurança, de ansiedade, tirar sempre algo positivo. Né? Eu tenho certeza que no futuro vamos valorizar mais estar juntos fisicamente. Dona Cristina, boa noite. A gente sabe também do impacto da pandemia nos profissionais da saúde. São, né, profissionais que estão longe da família, das mães, da esposa que é mãe ou a própria mãe que está trabalhando e não pode ficar em casa. Já estão acostumados com isso. Mas nessa pandemia tem um quê de diferente, não tem? Tem, com certeza. É isso que eu falei. Nós, profissionais da saúde, de alguma forma entendemos a gravidade, né, desse vírus, vemos óbitos no hospital e isso nos aflige muito, nos traz essa ameaça mais presente, porque é concreto, é visto no dia a dia. E a proteção dos entes queridos, não voltar para casa, o distanciamento afetivo, né, do toque, do abraço, isso causa sentimentos de solidão no profissional. Mas eu tenho certeza que esses profissionais, eles buscam de alguma forma serem ouvidos, tem apoio nas instituições de saúde, de profissionais psicólogos, psiquiatras, gestores, olhando para essa saúde mental. É muito difícil, é sofrido, mas nós temos uma característica da resiliência, de vencer esse momento adverso e sairmos melhores, sairmos transformados e valorizando aquilo que hoje nos é privado. Tá certo, doutora. Doutora, ao mesmo tempo que o distanciamento social, ele deixa as pessoas chateadas e tristes, né, com saudade, o fato de você estar o tempo todo com uma pessoa tem gerado muitos desgastes em algumas famílias e brigas e tudo mais. Que dicas a senhora dá para melhorar o relacionamento também de quem está fazendo essa quarentena junto e tendo que conviver ali em família?
Eu, outro dia, estava lendo um estudo que dizia que estamos conhecendo muitas vezes nosso cônjuge, nossos filhos, porque estamos passando mais tempo junto com eles, né? Com certeza a ansiedade, o estresse, as sensações de desgaste emocional desse enfrentamento da pandemia com o isolamento traz, né, um somatório de conflitos internos. O que a gente pode fazer? A gente precisa se reconectar com nós mesmos. Como que a gente faz isso? Todos os dias, criar ritual e um planejamento da sua atividade diária. Não adianta a gente ficar de pijama o dia todo, na frente da televisão, vendo as notícias ruins, né, discutindo com a pessoa que está ao seu lado. Eu acho que planejar esses momentos, né, a sua atividade diária, o que você vai fazer, colocar horário para acordar, horário para adormecer e fazer todo o ritual é muito benéfico. Quando a gente conversa e convive muito com a pessoa, a gente procura chamar atenção muito para aquilo que é o conflito, para aquilo que a gente não gosta no outro. Então, quando a gente está nesse momento, o ideal é se isolar. O ideal é se reconectar consigo, fazer suas mentalizações, relaxamento. Hoje tem vários sites dando dicas de meditação, de yoga, de atividade física, né? De alguma forma, a gente precisa cuidar da mente e do corpo, né? Eles estão conectados, mente e corpo, e a gente precisa buscar esse equilíbrio, porque somos seres sociais, gostamos de viver em sociedade, e o isolamento, com certeza, ele traz malefícios para a nossa saúde, de alguma forma. Eu tenho visto muitas pessoas reclamando que não conseguem dormir direito, que estão com dificuldades para adormecer, tendo insônia ou com compulsão alimentar. Tudo isso é resposta do nosso organismo da ansiedade, do estresse. Então, a gente precisa tentar equilibrar mente e corpo para não brigar com quem está em casa. Muito obrigada, Cristina Borsari, psicóloga, coordenadora de psicologia da Beneficência Portuguesa, aqui no Plantão da Saúde. Obrigada, minha querida. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Em tempo de quarentena, as redes sociais viram um refúgio, instrumento de venda e principalmente entretenimento para muita gente. Prova disso é que as transmissões ao vivo pela internet, as chamadas lives, caíram no gosto do brasileiro. E tem de tudo, de show musical a chá revelação virtual. Vamos ver com o José Paes. Elas têm sido grandes aliadas dos brasileiros nesse período de confinamento social. Dessa vez tudo é real, verdade. Saiba que eu te amo. As chamadas transmissões online, ou simplesmente lives, vêm ajudando a preencher o tempo ocioso da população durante a quarentena. As mais vistas, por enquanto, são aquelas comandadas pelos cantores sertanejos. Só a Marília Mendonça, ícone do gênero sofrência no nosso país, reuniu quase 3,5 milhões de pessoas simultaneamente no show online feito por ela no começo de abril. Ninguém me respeita nessa cidade, amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança e véu. O que eu acho de live, quando é a única opção, é natural que a qualidade das lives acabe subindo, porque isso a gente vai precisando assim, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu acho que é importante, justamente no momento desse, lembrar por que a música é importante, por que as reflexões que a música traz são importantes. O Lucas é vocalista da banda Fresno, uma das principais representantes do movimento emo. Esse estilo musical mistura o punk e hardcore com letras mais emotivas, e foi justamente resgatando os grandes sucessos do grupo que o Lucas também resolveu entrar na onda das lives com o projeto Quarentemo. O termo é uma união das palavras quarentena e emo, e a transmissão online feita por ele já foi assistida por mais de 1 milhão de pessoas no YouTube. Quando eu faço uma live no Instagram agora, aqui, 10 da manhã, vai ter lá 400, 500 pessoas, às vezes vai ter 1.000 pessoas, mas eu esperava assim, se eu vou fazer uma live divulgando muito tempo antes, vai ter umas 10.000 pessoas, vai ser animal. Só que, quando eu liguei o computador para aprontar as coisas, já tinha, 50.000 pessoas esperando a live, né? Mas não são apenas os músicos que encontraram um jeito novo de se relacionar com o público. A Gabriela dá aula de balé para crianças e adolescentes e teve que recorrer às lives para continuar trabalhando. Por meio de um aplicativo, ela reúne até 20 alunas numa sala virtual e de casa mesmo passa as orientações que precisam ser seguidas.
pelo celular a gente vai pela fala mesmo, estica o joelho, estica a ponta, alonga as costas, olha a postura. A gente vai através dos comandos, que até agora tá dando certo, mas presencialmente é bem melhor. As lives têm servido para que muitas famílias matem a saudade durante esse período de quarentena. Hoje a nossa equipe de reportagem veio aqui até a cidade de Santo André, no ABC Paulista, pertinho da capital, para conversar com a Sara e com o Leonardo. Eles vão fazer um anúncio muito especial hoje na web. O que vocês estão planejando aí, casal? Fala pra gente. A gente vai revelar o sexo do nosso bebê para nossa família. Um pouquinho só da nossa família que tá ali aguardando, ansiosos, tanto quanto a gente, né? Tudo pela telinha do celular, né? Na verdade, a gente ia fazer um chá revelação, mas aí com a questão do isolamento social, a gente não vai conseguir fazer no momento, mas a gente queria dividir esse momento com todo mundo, né? Então a gente decidiu fazer uma live para anunciar aí o sexo do nosso bebê, se ele vai ser o Pedro ou a Antonella. Vão dividir isso, inclusive, com a TV Gazeta, é isso? Isso. Com todo mundo. Bora lá. A live de anúncio da chegada da Antonella ou do Pedro foi feita na Praça da Igreja Matriz de Santo André. A ideia era manter os poucos convidados presenciais num local aberto. Nós começamos a pensar porque nós nos frustramos muito, né? No decorrer da gente ter imaginado já, ter fechado já um local. E aí o Léo deu a ideia, vamos fazer uma live. Aí eu falei, caracas, mas será? Ele, sim. E aí quando nós começamos a falar pra família, todo mundo, por favor. Porque o pessoal queria estar próximo a nós, né, nesse momento de tanta alegria, né? Mais de 60 pessoas acompanharam a transmissão do casal no Instagram. Apenas a Camila, essa de máscara rosa aí, sabia o sexo do bebê. E a festa ficou completa mesmo, depois que a tão esperada contagem regressiva chegou ao fim. 3, 2, 1... A cor azul foi a escolhida para revelar ao mundo que o Pedro vem por aí. Uma revelação moderna pela internet e que deixou todo mundo contagiado de felicidade. Qualquer um dos dois que viessem, muito desejado por nós, por todos os nossos amigos, família. E logo mais vem a Antonella também, se Deus quiser. E vai ser revelado na Gazeta, hein? Com certeza. Vai sim. Recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde, para nossa segunda entrevista do dia, o médico Marco Aurélio Safadi, que é diretor do Departamento de Pediatria e presidente do Departamento de Infectologia Pediátrica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Com ele nós vamos abordar o impacto da doença no sistema de saúde brasileiro, entre outros temas. Mas já que a gente saiu de uma matéria mais leve em tempos de pandemia, eu vou perguntar justamente sobre a gravidez em tempos de pandemia, doutor. Quais são os cuidados que a mãe, os pais devem ter? Boa noite, seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, agradeço o convite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Um prazer estar com vocês e com seus telespectadores. Bom, esse é um tema muito importante, né? Identificar com essa nova doença quais são as populações mais vulneráveis, mais fragilizadas para complicações. É uma doença nova em que a gente está acumulando conhecimentos. E as gestantes, de maneira geral, a gente conhece isso, vamos dizer, de maneira muito importante em relação à influenza. Elas são, sim, um grupo de risco para a infecção pelo vírus da influenza. Quanto mais tardia na gravidez for a gripe adquirida por essa mãe, mais risco isso traz à gestante. E supunhamos que algo similar poderia se passar com a Covid-19. Até o momento, Celso, não há dados que nos mostrem de maneira, vamos dizer, contundente, clara, que as gestantes são um fator que agrava o risco dessa doença uma vez contraídas. Eu acho que merece cautela, a gente está olhando, vamos dizer, isso com um olhar atento. Há alguns casos graves, mas elas não têm se comportado com essa doença da mesma forma que a gente observa, por exemplo, com influenza. Então, até o momento, à luz das evidências atuais, as gestantes têm sido um grupo em que a doença não tem, vamos dizer, causado o mesmo impacto que causa, por exemplo, a gripe. Que não deixa de ser uma boa notícia em tempos de tantas notícias ruins. E para a criança também, né, doutor? Segue essa linha. É importante, Michele, só dois comentários assim que
pertinentes, né, a gestante, até o momento não há nenhum caso que tenha documentado a transmissão do vírus pelo leite materno. Olha. Então, um recado que a gente sempre dá, né, em função dos benefícios que são inquestionáveis do aleitamento materno, nós temos aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um documento que suporta nas crianças, filhas de mães que estão com Covid, eventualmente, mesmo que sintomáticas, se elas estiverem em condições de amamentar, que amamentem os seus recém-nascidos. Coloque a máscara, higienize as mãos, mas não deixe de amamentar os filhos. Esta é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, e com as crianças, continua aquela recomendação de não utilizar ibuprofeno se a criança tiver com... Porque hoje em dia a gente não sabe, né, se tá ou não tá, né, ainda mais criança. Então, porque você não vai levar logo para um hospital. Então, continua aquela recomendação? Então, é melhor não usar o ibuprofeno para uma febre que a criança eventualmente tenha? Isso surgiu muito no começo, Michele, não porque tenha se percebido um agravo da doença em quem tinha usado ibuprofeno, mas utilizando-se uma plausibilidade de que o ibuprofeno poderia ter uma ação que prejudicaria, vamos dizer, o comportamento da doença, uma vez que estivessem usando ibuprofeno. Então saiu uma recomendação de não utilizá-lo, mas a partir do momento que a gente começou a observar, não houve depois disso nenhuma documentação que mostrasse que de fato o ibuprofeno traz riscos a crianças e adultos que utilizem a droga. Dessa forma, a própria Organização Mundial da Saúde retirou aquela restrição e colocou que não há nenhuma evidência nesse sentido. Claro que alguns entendem que por cautela evita-se usar o ibuprofeno, tudo, mas é importante ressaltar que até o momento não construímos evidências que sustentem, vamos dizer, a suspensão do ibuprofeno nas demais situações. Mas como é uma droga que tem alternativas, a gente acaba por cautela, por precaução, optando pelas alternativas. A propósito, a gente ainda vai falar sobre o panorama atual da Covid-19 no Brasil, mas ainda sobre as crianças, são muitos pais assistindo, avós. Num primeiro momento, aliás, os números revelam isso, as crianças não são tão afetadas com a doença, o que não necessariamente significa que possa haver, digamos, um descuido, porque existem crianças também que são contaminadas e apresentam uma certa gravidade da doença, não, doutor? É isso mesmo, Celso. Eu tenho sempre comentado, né, que eu acho que a gente tem que ter em relação a essa doença, nós cientistas, universitários, professores, médicos, etc., humildade em reconhecer que há ainda muitas lacunas que estão sendo construídas conforme a gente vai tendo experiência com o manejo dessas crianças se deparando com e casos adultos. novos. Então, em relação às crianças propriamente ditas, os dados que vinham da China sugeriam que a doença poupava de uma forma geral as crianças. Havia um ou outro relato de formas graves, mas de maneira geral a gente tinha, vamos dizer, nas crianças um grupo preservado de maior gravidade. Os dados da Europa, dos Estados Unidos e a nossa experiência aqui, eu tenho visto várias crianças já com a doença, não mudaram essa minha convicção. A gente tem visto que a grande maioria das crianças que contraem a Covid-19 tem, de maneira geral, formas leves, boa parte delas sem sintomas, né? Boa parte delas com sintomas frustros, mas, como você corretamente destacou, há formas graves, há complicações. Da mesma forma que você tem idosos que atravessam a doença com muita tranquilidade, a gente tem crianças que, infelizmente, fazem formas graves. Um dado novo que surgiu esta semana passada, foi a descrição de algumas crianças no Reino Unido, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, e a gente começa a observar aqui com manifestações mais graves da doença. Como se fosse uma resposta inflamatória muito intensa, simulando outras doenças mais graves. Mas o que eu queria destacar e deixar claro, que há sim essas formas, mas foram, vamos dizer, relatos esporádicos, pontuais e que não representam, vamos dizer, a grande maioria das crianças que são acometidas. Então, continua valendo, Michele, aquela ideia de que é uma doença que se comporta de uma maneira mais branda, vamos dizer, em crianças, mas serviu de alerta para os pediatras que estejam atentos ao reconhecimento dessas formas que, vez ou outra, a gente vai encontrar pela frente. E, doutor, o senhor acha que quando houver a volta às aulas, as crianças vão ter que ir com máscaras, professores com máscaras? Na China, eles colocam uma coisa assim na cabeça das crianças, passam um negócio no corpo. O senhor acha que isso vai ser necessário? Imaginando, assim, que as aulas voltem, sei lá, em setembro. Todas as crianças com máscaras, isso vai ajudar?
Esse é um bom ponto, né? E a gente tem dito sempre que é um exercício de adivinhação o que vai ocorrer, né? Então, isso, o retorno às aulas, às atividades, ele vai ser norteado pelo cenário epidemiológico. O que nós estaremos vivendo naquele momento, do ponto de vista de avanço da doença, número de casos, taxa de transmissão, disponibilidade dos nossos leitos, como foi falado pelas autoridades que nos precederam aqui, né, na comunicação oficial. Então, tudo isso é um conjunto, vamos dizer, de conhecimentos que vão ser utilizados para a gente decidir quando e, principalmente, como vai ser feita a volta às escolas. Então, eu acho que no momento que decidirmos que é razoável a volta às escolas, ela tem que ser feita de uma maneira muito criteriosa, escalonada, né? Utilizando as máscaras, intensificando a higiene, preservando um espaço entre as crianças, né? Utilizando uma forma de entrar na escola em horários alternativos para que não haja aglomeração, uma triagem das crianças que chegam à escola no sentido de identificar eventualmente uma criança com febre, uma triagem até da própria professora, sua filha está com algum sintoma, etc., e identificando uma criança que tem sintomas ou que esteja eventualmente com febre, né, solicitando à mãe que mantenha essa criança em casa. Então é um conjunto de medidas que tem como principal objetivo preservar, vamos dizer, a saúde das crianças e o risco da infecção. Agora, doutor, se o futuro ele é ainda meio incerto, a realidade está aí, o que nós prevíamos, temíamos, está acontecendo, que é o sistema de saúde brasileiro em xeque. Como é que o senhor avalia o momento da pandemia no Brasil? Bom, o Brasil é um país continental, né, Celso? Então, há diferenças brutais no nosso país, climáticas, geográficas, estruturais, socioeconômicas. Às vezes, dentro de uma mesma metrópole, como é São Paulo, a gente encontra disparidades importantes, né? E que essas disparidades, muitas vezes, vamos dizer, fragilizam e destacam populações que são mais vulneráveis. Então, uma das grandes preocupações com essa pandemia, que ficou muito claro com a experiência que a Europa viveu e que serviu de lição para nós. Eu acho que o Brasil teve uma oportunidade que os europeus não tiveram de se preparar. Então, nós vimos há pouco o governador e o secretário da Saúde destacando como estão os hospitais de campanha, etc. Então, eu acho que a instalação desses hospitais de campanha foi crucial. Então, você viu, um deles tem 600 internados, o outro 200, etc. Ótimo. Onde estariam essas pessoas? Então, a assistência à saúde teve tempo, em alguns locais, de se preparar de uma forma melhor que em outros. Aqueles locais onde não houve essa possibilidade, a gente está vivendo um colapso. E aí, a repercussão dessa doença, ela acaba sendo, vamos dizer, mais importante e mais danosa que em outros locais. Forçando o lockdown. Esse é um recurso que, eventualmente, possa vir a ser utilizado. Em qualquer lugar, mas vai depender da situação epidemiológica que a gente está vivendo. Se você tem uma estrutura hospitalar que ainda tem um percentual de leitos disponível para atender a população, se a população, vamos dizer, tem uma taxa de transmissão sob controle, evidentemente o lockdown não é algo que seja razoável. Tudo vai depender de como está essa infraestrutura. Muito bem, doutor, a gente volta a falar com o senhor já. Antes nós vamos falar do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte. Giro de notícias. Bom, a pandemia do novo coronavírus vai levar a uma alteração temporária no regulamento do futebol. A International Board, entidade ligada à Federação Internacional de Futebol responsável pelas regras do esporte, acatou a sugestão apresentada no último mês e vai aumentar de 3 para 5 o número de substituições de jogadores de cada equipe permitida durante a partida. Para evitar que os jogos sejam muito interrompidos, cada time vai poder promover apenas 3 paradas para a troca dos atletas. A medida é válida a princípio até o dia 31 de dezembro deste ano e tem o objetivo de proteger os atletas em um cenário com menor intervalo entre os confrontos devido ao calendário comprometido pela paralisação dos campeonatos. Cabe às federações locais decidirem aí se vão adotar ou não essa ampliação.
Nós mostramos aqui na última quarta-feira que os clubes espanhóis realizaram testes para a detecção da Covid-19 nos elencos profissionais, com o primeiro passo para a volta aos treinos após a flexibilização da quarentena no país. E o lateral brasileiro Renan Lodge, do Atlético de Madrid, testou positivo. O atleta está isolado na casa onde mora, na capital espanhola, apresentou apenas sintomas leves, está sendo monitorado remotamente pelos médicos da equipe e deve ser submetido a uma contraprova após o período de isolamento. E hoje foi realizada a abertura do Campeonato Sul-Coreano de Futebol. A competição, que estava inicialmente prevista para começar no último dia 29 de fevereiro e foi sofrendo sucessivos adiamentos por causa da pandemia do novo coronavírus, teve o pontapé inicial com a vitória por 1-0 do Jeonbuk sobre o Suwon. A partida aconteceu com portões fechados e sob rigoroso protocolo de segurança sanitária. Os jogadores não podem se cumprimentar com apertos de mãos, conversas em campo estão proibidas e comemorações com abraços totalmente descartadas. Cerca de 1.100 exames foram realizados antes da retomada da competição, sem nenhum resultado positivo. Eles não podem se cumprimentar, mas podem disputar pela bola? Pode trombar, né, na hora da bola. Doutor, é possível, há uma estimativa aí, na verdade, né, de saber quantos brasileiros já entraram em contato com esse novo coronavírus, né, mesmo que não tenham desenvolvido a doença? Essa é uma ótima colocação, né, Michele? E é um conhecimento que a gente tem que ter em relação a esse novo coronavírus. Então, a gente tem que lembrar que esse é um vírus que muitas vezes provoca infecções assintomáticas, ou seja, você adquire o vírus e, a despeito de estar infectado, não apresenta sintomas. Então, boa parte da população, ela se infectou e não sabe disso. Então, depois que o vírus circula, é muito importante que você faça o que nós médicos chamamos de estudos de soroprevalência. O que quer dizer isso? Você vai pegar uma amostragem da população, que seja representativa daquela população, submetê-la a testes para detecção de anticorpos, para que você tenha uma ideia de quantos se infectaram naquela população. Já há alguns estudos no mundo nesse sentido. Claro que cada um tem a sua particularidade e não dá para a gente importar, vamos dizer, para cá os resultados de outros locais, nem mesmo os resultados de outras cidades aqui do país, porque o vírus circula de maneira muito diferente. Mas os estudos têm mostrado, Michele, na Islândia, nos Estados Unidos, na Europa, em alguns locais, que aproximadamente 2% a 5% da população, nos estudos que foram mais intensos, se infectaram. Isso significa que a gente tem ainda mais de 90% da população que não foi ainda atingida por esse vírus. Mas todo mundo vai ter contato com esse vírus um dia, não? Depende. Eu acho que depende muito de como ele se comportar daqui para frente. Tem algumas variáveis que vão estar implicadas nisso. A gente tem uma expectativa muito grande em relação ao surgimento de uma vacina. Então, os estudos estão céleres. Eu trabalho com vacinas há muitos anos. Eu nunca vi, vamos dizer, uma vacina que se desenha tão próxima da realidade em tão pouco tempo mesmo, como a vacina para o SARS-CoV-2, né? Normalmente leva 10 anos para você ter uma vacina e a gente já está vendo aí alguns estudos que talvez antecipem já para o ano que vem a chegada da vacina. Então, uma vez que você tem a vacina, você conseguindo vacinar uma proporção razoável da população, você cria, vamos dizer, um nicho de indivíduos protegidos contra o vírus. E mesmo que ele volte a circular naquela população, ele vai encontrar dessa vez não uma população 100% suscetível como ele encontrou nesse ano, mas uma população que parte dela está protegida. Então, se eu tiver tido a doença ou se eu tiver sido vacinado, eu provavelmente, desde que isso gere proteção, eu não vou contrair o vírus. Dessa forma, eu não contaminaria vocês dois que não foram infectados e não vacinados. Algo que aconteceria se eu tivesse uma grande proporção ainda suscetível. Então isso cria um cenário de que o vírus comece a circular de maneira mais tímida e, dependendo das características disso, ele pode até, vamos dizer, esfriar bastante a sua circulação. Bom, a gente vai chegando ao fim do Plantão da Saúde. Antes de despedir do doutor, a gente tem um número triste, né? O Brasil bateu o recorde de mortes em 24 horas. São 751 mortes em 24 horas. Pois é, então enquanto não tem uma vacina, não tem um protocolo de tratamento, vou repetir aqui o que eu sempre digo, fique em casa. Reflete o cenário epidemiológico, né, Celso? Claro, eu acho que esses números expressam bem o momento que a gente vive e destacam a importância de que a gente continue seguindo, neste momento, as medidas restritivas
O uso das máscaras, que é crucial para a população que está nos escutando quando sai às ruas, e que a gente tenha testes, vamos dizer, para identificar os casos na população e propiciar as medidas que restringem a transmissão do vírus na comunidade. Esses 3 pilares são cruciais para a gente conter a disseminação do vírus. Muito obrigada, doutor Marco Aurélio Safadi, diretor do Departamento de Pediatria e presidente do Departamento de Infectologia Pediátrica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Mais uma aula particular que a gente tem aqui. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Bem-vindo. Prazer. Obrigada, pessoal. Bom final de semana, hein?